Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Sua sexta-feira, o final de semana está chegando. E que você tenha uma programação assim, ó, maravilhosa com a sua família, começando pela mesa. Obrigada por estar aí, obrigada pelos testemunhos, obrigada pelas mensagens, obrigada por me receber na sua casa, por todo esse encorajamento que eu recebo aqui. Deus seja louvado. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Deus vai frustrar os planos do inimigo. Deus frustrou Absalão, frustrou Aitofel. Deus frustra os planos do inimigo. Então, eles projetam, eles armam, mas Deus vem e frustra. O que nós temos que fazer o tempo todo? Elevar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Não se distraia, não perca tempo com o que o inimigo está fazendo. Continue crendo, orando, declare o que você crê. Declara. Crie, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e falamos. Seja possuído pela fé, porque a fé move montanhas. Tem alguma montanha aí? Ela vai se mover. Creia nisso. O inimigo armou, Deus vai frustrar. Tinha muita coisa sendo armada. Eram planos, eram conselhos, os conselhos de Aitofel eram terríveis, malignos. Mas o Davi orou para que eles fossem frustrados. Para que o Senhor, transforme em loucura os conselhos de Aitofel. E Deus responde à oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ah, se todos orassem, simplesmente orassem. O problema é que as coisas vão acontecendo e a pessoa se envolve com o que é negativo, com os problemas, ao invés de se levantar e dizer: Senhor, frustra os planos do inimigo. Frustra. Senhor, frustra, envergonha. E ele envergonha. Então levante-se. Em nome de Jesus, com confiança, porque Deus frustra os planos do inimigo. Tudo que eu tenho que fazer é crer. Parecia que Davi estava perdendo tudo. Mas você conhece o final. Davi deu uma resposta de fé. Ele sabia que tudo que ele estava vivendo é porque ele tinha provocado. Ele provocou muita coisa. Mas ele deu a resposta de fé. Lembra quando o filho morreu? Ele se levantou e foi adorar o Senhor. Ele foi dando uma resposta de fé. Diante dos desafios. Aliás, Davi provou que ele suportava ser abençoado. Tem gente que não. Tem gente que fala para Deus o tempo todo: eu não suporto ser abençoado, eu não suporto ser honrado, eu não suporto a promoção.
mas outras não. Elas sabem que Deus transforma a pressão em poder e elas estão se tornando cada vez mais poderosas, elas refinam o foco, elas estão sendo atraídas pela visão e não pela pressão. Elas estão ali, ó, no lugar que devem estar, confiantes, ativas na fé, elas não são acomodadas, passivas, elas não procrastinam decisões, elas sabem o que fazer, porque estão sendo dirigidas por Deus. Então elas se movem, elas estão sendo movidas pela fé. E elas creem. E elas estão o tempo todo, a despeito de tudo que está acontecendo, das notícias, das pressões, elas estão dizendo, eu creio, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Deus vai reverter isso em bênção, Deus vai reverter, Deus transforma a maldição em bênção. Gente, eu estou acostumada a ver o nosso maior motivo de tristeza se converter no maior motivo de alegria. Quantas vezes eu vi Deus, o José falou, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu em bem, Deus transformou em bem, Ele transforma o mal em bem. Algo que se levanta para nos fazer mal, Ele transforma em bem. A maldição, Ele transforma em bênção. Aquela situação que momentaneamente causa uma tristeza, depois se torna uma grande alegria, testemunho, conforto, autoridade. Porque as batalhas que você enfrenta, os inimigos que você enfrenta, vão te habilitando. Aumenta a sua credibilidade, a sua autoridade. Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso, depois enfrentou Golias. E se tornou um herói nacional. Ele enfrentou o inimigo que todo mundo temia e fugia. E teve vitória. Por quê? Porque ele tomou a posição, ele foi para a linha de batalha. Ele não teve medo de ir para a batalha. E ele disse, hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Você vem contra mim armado até os dentes, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Vá contra o inimigo no nome do Senhor dos Exércitos. Você pode não ter tamanho, não ter a espada, não ter a experiência, você pode não ter nada, mas se você tiver Deus, você tem Deus? Então vai. Vai com coragem. Vá ousadamente. Não tema, mas estão armando, estão fazendo, Deus vai frustrar os planos do inimigo. Dê uma resposta de fé. Davi foi vencendo absolutamente tudo e dando uma resposta de fé diante das situações, inclusive algumas como essas aqui, essa e o que eu vou ler agora, que ele sabia que ele tinha provocado quando ele traiu a Deus, como ele mesmo disse, contra ti pequei, somente contra ti pequei, né? Mas ele se levantou. Mas o rei disse, o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição, que hoje recebo. É incrível a atitude do Davi. Gente, não é por acaso, né, que nós somos
apaixonados por Davi, né? Davi, o amado de Deus. O Simei foi lançando, atirando pedras e amaldiçoando Davi, quando Davi estava saindo de Jerusalém, por causa de Absalão. E aí, aquele que fazia a sua segurança, falou, eu vou cortar a cabeça desse sujeito. E ele repreendeu. E ele disse, eu estou passando por isso, porque o Senhor está permitindo. Ele quer que eu passe por isso. Mas eu vou dar uma resposta de fé, porque eu creio que Ele pode considerar a minha aflição e reverter isso em bem a maldição que eu estou recebendo. Que atitude! Eu estou vivendo uma pressão grande, tem coisas acontecendo que são terríveis, mas eu sei que o Senhor está permitindo. E eu vou passar pelo que eu tenho que passar e vou dar uma resposta de fé e vou crer que Ele vai considerar a minha aflição e vai reverter isso em bem, em meu favor. Ele vai reverter. E reverteu. Para Simei, Davi estava acabado. E ele se aproveitou e atirou pedras e amaldiçoou. Quando Davi volta honrado por cabeça, justificado, seus inimigos foram todos derrotados, ele já chega de joelhos, cai de joelhos diante de Davi. Por quê? Pedindo perdão, não, eu fiz, né? Por quê? Porque Davi deu uma resposta certa. E agora aquele que for o atirador de pedras, né? Porque tem gente, né, que é igual o urubu nas carcaças apodrecidas, na carniça, né? Tem gente que vive assim, buscando uma oportunidade. Simei foi esse tipo de gente. Um atirador de pedras. Que lugar horrível, né? De se estar, né? Ser um atirador de pedras. Por quê? Porque ele era um invejoso. Acusou Davi de coisas que eram inverdades. Ele acusou, você lê o texto, você vê, ele se aproveitando, mentindo, acusando Davi do que não era verdade. Não era verdade. E atirou pedras e amaldiçoou, porque agora Davi está falido, está derrotado, que alegria, né? Em ver aquilo, quantos que eram inimigos de Davi, que estavam felizes, né? E seguros, acabou para Davi, acabou não, acabou não, acabou não. Às vezes parece que acabou, você vive algo que até parece mesmo, mas não. Muito pelo contrário, ele voltou com muito mais força, maduro, muito mais em Deus. E se você continuar lendo sobre a história dele, você vê que ele fez muito mais, que ele viveu coisas e recebeu de Deus coisas. Assim, Davi foi honradíssimo. Mas por quê? Porque ele sabia discernir aquilo que ele tinha que passar e que era permissão de Deus. Então ele podia ter cortado, permitido que cortasse a cabeça do Simei, mas ele entendeu que aquilo vinha de Deus, que Deus estava permitindo aquilo. E ele então teve uma atitude assim corretíssima, impecável, exemplar. Agora Simei, que é aquele tipo de gente que você tem que ignorar. O propósito dos Simeis é esse: viver com inveja dos outros, inventando mentiras, atirando pedras, falando mentiras, maldições. Aí você olha para a vida dos Simeis, dá até pena. Entendeu? Dá para entender por que eles são tão amargurados, ressentidos, né? Invejosos,
se alimentam da dor, do fracasso de uma pessoa, de uma derrota. Eles se alimentam daquilo. Mas o fim deles é trágico. O fim do Simei é sempre trágico. Então, não se distraia com Simei. Simei não vale a pena. Davi não se distraiu, porque ele entendeu que aquilo que ele estava vivendo era uma permissão de Deus, mas que Deus podia considerar aquela aflição que ele estava vivendo. E o Simei estava pesando a vida dele. E Deus fez isso. Deus reverteu em bênção para Davi. E Davi foi restituído, foi restaurado, foi abençoado, porque quem depende de Deus, quem está olhando para Deus e discernindo os tempos, os acontecimentos, e estão dando uma resposta de fé, estão sendo honrados, serão honrados. Serão honrados. O Davi estava saindo de Jerusalém momentaneamente. Inclusive, foi uma oportunidade para muita gente se levantar e escolher o lado certo. E todos que escolheram ficar do lado de Davi na hora da sua aflição foram altamente abençoados, promovidos, ocuparam cargos importantes, foram abençoados, os seus descendentes foram abençoados. É incrível. Você vê que todos que ficaram do lado de Davi, porque você tem que escolher um lado, né? Você tem que escolher um lado. E o lado que você escolhe define o seu destino, o seu futuro. Então, o Simei escolheu o lado errado, definiu o futuro dele, que foi horrível, horrível. Mas aqueles que ficaram do lado dele e apoiaram ele naquele momento difícil foram altamente recompensados. E Davi, por ter dado essa resposta, ele foi altamente recompensado, abençoado, promovido, restituído, porque é isso que Deus faz. Então, em nome de Jesus, levante-se. Levante-se com fé e confiança. Dependa de Deus totalmente. Dê uma resposta de fé. Tenha certeza que Deus está frustrando os planos do inimigo. Tenha certeza de que Deus está com você. Ore. Davi podia ter ficado intimidado naquele momento em orar, não, ele orou, porque ele amava Deus, ele precisava de Deus. Aqui, ele podia ter se irado, não, ele entendeu o momento e deu uma resposta equilibrada, uma resposta de fé. E Deus reverteu em vitória para ele. É isso que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Então, confia no Senhor e dê os seus passos de fé corajosamente, sem temer, sem se abater, sem se abalar, porque o Deus que começa uma boa obra, ele termina. E tudo que nós temos que fazer é confiar nele. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. Bom, o Elias sofreu livramentos e livramentos. O rei ficou contra ele, porque o rei caiu da sacada e mandou mensageiros ir buscar socorro em outros deuses. O Senhor então mandou que Elias fosse e falasse com os mensageiros para que voltassem ao rei
e perguntasse para ele, não tem rei, não tem Deus em Israel, não? Para vocês irem buscar em outro lugar? Pois agora você vai morrer e não vai se recuperar. O rei, ao invés de se humilhar, porque quem estava errado? O rei. Ao invés de se humilhar, mas quem eram os pais dele, né? Acabe e Jezabel. Não se humilhou. Enviou um oficial com 50 homens para pegar Elias. Quando eles chegam e falam, homem de Deus, desça, porque o rei ordena. Ele falou assim, eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu sobre vocês e que consuma vocês todos. Pois caiu fogo do céu, eles foram consumidos. Aí, pois o rei teimoso, porque tem gente que é cabeça dura, né? Está errado e dá murro em ponta de faca mesmo. Só acrescenta mais mal a sua vida. Mandou mais 50 com um oficial. Eles fizeram a mesma coisa. Caiu fogo do céu, porque Elias falou, eu sou homem de Deus que cai fogo do céu e consuma vocês. Aí ele mandou um terceiro oficial com 50 homens. Só que esse aqui já foi mais esperto, inteligente. Ele já chegou caindo de joelhos e se humilhando diante do homem de Deus. Então ele foi inteligente. A vida dele foi preservada. E Elias sofreu o livramento, o rei não pôde fazer nada contra ele, morreu mesmo. E, enfim, Elias, a gente sabe que nem a morte ele viu. Então, olha aqui, talvez você está vivendo uma pressão, alguma situação aí, e já veio, o problema apareceu uma vez, outra Deus já livrou, e agora está vindo de novo, né? Era a terceira vez, a mesma situação. E o Senhor deu livramento nas 3 situações. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está garantindo aqui. Ele vai frustrar os planos do mal. Você vai sofrer mais livramentos. Deus já vem te favorecendo, vem dando livramentos e Ele vai dar mais livramentos a você. E você vai sair ileso disso, totalmente. O Senhor está aqui, nos ensinando a viver a nossa vida. É confiando nele. Ou seja, esse programa é para dizer a você uma coisa que você ouve sempre eu falar, confia em Deus. Confia em Deus. Deus sabe trabalhar. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus não perdeu o controle. Ele tem o controle até dos nossos inimigos. Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. O que parece que vai nos destruir, não destrói. Tudo que nós temos que fazer é dar uma resposta de fé. Confiar em Deus. Responda com a fé. Haja fé. Se mova pela fé. Esteja focado em Deus. E não deixa de fazer o que você tem que fazer. Não deixa. Não tema as pressões. Não tema o inimigo. Não tema a insistência do mal em prejudicar. Não tema. Não tema se é o Absalão, o Aitofel, Simei, se é o rei da nação. Não tema. Se são os oficiais com soldados, não tema. Eu não sei o que você está vivendo. O que significa isso aqui, essas escrituras aí na sua vida, como isso se encaixa, mas eu sei que o Senhor está falando aqui de livramentos, de vitórias, de situações sendo revertidas. O Senhor está falando, confie em mim, haja fé, responda com a fé, não tema, porque eu tenho vitórias e livramentos para você. O Senhor não nos impede de entrar, né, na luta. Às vezes até a gente entra na fornalha, mas Ele nos livra dentro da fornalha.
Ele permite que a gente até vá parar na cova dos leões, mas ele fecha a boca dos leões e nós saímos ilesos. Então fica em paz. A paz que excede todo o entendimento. Eleva o seu nível de confiança. Tu conservarás em paz. Confia no Deus que nunca falhou. Ele ama você, Ele está com você e a vitória é sua. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que o Senhor revista essa pessoa de força, de poder, e a levante agora, poderosamente, para viver um tempo novo de vitórias e avanços. Que todas essas forças demoníacas, contrárias que se levantaram, caiam por terra em nome de Jesus. Tudo que se levantou contra ela, eu dou uma ordem, caia por terra em nome de Jesus. E eu possuo junto com ela a vitória, a solução, as definições, os livramentos para a honra e a glória do teu nome. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse das respostas, vitórias e livramentos para a honra e a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que uma unção, Senhor, poderosa, já tenha tomado conta dessa pessoa e que ela viva todos os livramentos e vitórias e tenha as respostas que ela precisa e o seu nome será glorificado em nome de Jesus. Eu creio nisso, meu Deus. Obrigada por tudo, obrigada pelas boas notícias que nós vamos receber. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje a reunião do Deus que Sara, uma reunião maravilhosa. E amanhã, sábado às 15 horas, domingo às 8 da manhã, em Miscanhave 2898, em Kissimmee, na Flórida, nós teremos um eventos abençoados, poderosos, e eu sei que serão inesquecíveis. Conta com a gente. Esteja entre nós, porque você sabe que é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida, até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.